Bom dia, lindas pérolas! Hoje nós vamos para o nosso segundo dia de Pérolas na Madrugada, com os milagres de Jesus, fortalecendo a nossa fé. Em Mateus 8, 2 e 3, a palavra de Deus diz: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Vivemos tempos que, se nós não nos atentarmos, nós podemos ficar sujas, impuras, com os padrões deste mundo. Esse homem tinha lepra. Lepra na Bíblia significa, nos tempos de Jesus, a mesma coisa que a morte. Curar um leproso era tão difícil como ressuscitar um morto. A cura de um leproso era uma obra exclusiva de Deus. Leproso é aquele cujo convívio é maléfico ou extremamente desagradável. Esse homem acreditou no poder de Jesus e não nos padrões estabelecidos para aquela doença na época de Jesus. Em alguns casos, o fim de um leproso era ficar longe da família, viver isolado, sofrimento, angústia, dor e até podia levar à morte. Mas esse leproso, ele andou na contramão dos conceitos e ele teve a oportunidade de ir até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. O homem tinha um coração humilde diante de Jesus. Então, nesse momento, aconteceu o inesperado. O legal é de que Jesus, quando ele se depara com alguém que decide ousar, viver um milagre, ele se junta a essa pessoa. E foi dessa maneira que ele agiu com esse leproso. Então, Jesus estende a mão e toca no leproso. Pérolas, no tempo de Jesus, a lepra era tida como uma maldição. E aquele que estava leproso era excluído do convívio social, não podendo entrar nas cidades muradas. Segundo estudiosos, os leprosos andavam com um sino no pescoço para avisar a sua presença. E no Velho Testamento, eles tinham que andar com roupas rasgadas, sujo e ainda gritar: sou impuro. E no tempo de Jesus, eles andavam com esse sino. E se alguém encontrasse um leproso no caminho, eles tinham que gritar bem alto: impuro! Mas Jesus encontrou um leproso no caminho. Mas qual foi a atitude de Jesus com essa pessoa que estava impura? Ele tocou no leproso e respondeu: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Esse milagre de Jesus, essa história, fala muito sobre nós. E hoje é dia de nos purificarmos de toda impureza que nós mesmas às vezes buscamos ou situações que vivemos. Impureza é tudo que contamina uma pessoa. Impureza é sujeira espiritual. Impureza é mentira, calúnias, brigas, falsidade, traição, dependência emocional.
é preciso ouvir dentro de si onde o sino está soando e gritando: impuro. Hoje em dia, não existe essa forma de lidar com pessoas impuras. Mas agora aqui eu não estou falando da doença em si, que foi o contexto dessa história. Mas eu estou falando de impurezas internas, mentais, emocionais. Aquelas que nos paralisam, aquelas que nos tornam pessoas desagradáveis, aquelas que nos tornam pessoas insuportáveis, aquela que nos tornam pessoas exigentes, egoístas, intolerantes. Nós precisamos ter um posicionamento como aquele homem. Ele não tinha reputação. Ele não importou com o que as pessoas iam pensar, porque Jesus ele não andava sozinho. Acredito eu que, como era comum, havia uma multidão com Jesus. E eu penso que quando esse leproso foi se aproximando, as pessoas foram se afastando. Mas Jesus, aquele que cura, que é todo poderoso, ele tocou nesse homem. Então, esse homem não importou com a reputação. Ele estava em uma condição que o limitava a chegar perto de qualquer pessoa, mas foi buscar a sua purificação e voltar a viver. Hoje, Jesus vai tocar em você e dizer: seja limpa. Mas precisa de um posicionamento nosso. Precisamos ter cuidado das buscas constantes, das atividades em excesso, do egoísmo, das buscas do interesse próprio, do cansaço excessivo, daquilo que ouvimos ou vemos. Hoje é a nossa vez de ir até Jesus, que conhece o seu coração, que sabe aonde o sino está tocando e dizendo: seja limpo. Talvez você precise ser limpa e derramar o perdão na vida de uma pessoa. Talvez você precise ser limpo e deixar os ressentimentos que ficam a todo tempo remoendo no seu coração. Talvez você precisa voltar a se amar e deixar de se sentir inferior, elevar a autoestima. Então hoje é dia de se derramar diante dele e ser sincera. Fale, chore se for preciso, busque, arrependa, mas purifique o seu coração. Este é um dos milagres que o Senhor faz na nossa vida diariamente para aqueles que o buscam. Purifique sua mente, seu corpo e creia que a vida reinará no que estava morto. E vou orar com vocês. Senhor, eu oro nessa hora para que a nossa mente ela seja guardada pelo Senhor. Eu oro para que nós possamos, ó Deus, nos tornarmos puras, para ouvir da Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para obedecermos a Tua palavra. Assim como aquele leproso, ele não importou com a sua condição, mas ele queria a purificação. Ele desejou ser limpo, mesmo com regras, mesmo com situações de exclusão. Senhor, eu oro para que nós possamos buscar ao Senhor, termos um coração puro e as mãos limpas, e assim nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos a cura interior,
buscarmos ser livres no Senhor Jesus. Nos livra do egoísmo. Nos livra, Senhor, de buscarmos o interesse próprio, mas nos faça amar a nós mesmos e assim amar os outros, como diz a tua palavra. Eu oro nessa hora que o teu rio de vida, a fonte de água viva, jorre em nossos corações, em nossa mente. Purifica-nos, Senhor. Como o Senhor disse, seja limpo. É isso que eu declaro sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.